Boa tarde, galera. Bom? Tranquilo? Bem de ontem para hoje? Bom, então ontem nós paramos no método de previsão de estoques. Então eu vou fazer o seguinte, até em função da gente ganhar tempo, nesse primeiro momento da aula até o intervalo, eu vou explicar mais algumas teorias e citar alguns exemplos, e provavelmente na volta do intervalo aí a gente vai trabalhar só exercícios até o final. Essa lista de exercícios que eu trouxe hoje é relativa a itens que nós vimos na aula de ontem e veremos na aula de hoje. Então não tem nenhum exercício de assunto novo que nós não vimos. É só para a gente revisar o que a gente acabou de ver. Eu acho que fica mais dinâmico do que esperar até a última aula para trabalhar só exercício, porque aí os assuntos acabam se perdendo. Então eu vou colocar aqui no quadro o resumo novamente, vou colocar novamente os itens que faltaram de ontem, para a gente acompanhar na sequência e mais algumas informações. Aí na sequência eu venho explicando. Certinho? Bom, então vamos lá. Nessa parte aqui eu coloquei o que eu já tinha colocado no quadro ontem. Então a maioria de vocês, quem estava ontem, já tem essa informação no caderno. Nós chegamos a comentar de 3 métodos da previsão de estoques, mas vamos revisá-los, né, para dar sequência em todos os métodos. Então o primeiro método que o gestor de materiais tem para prever os seus estoques é o método do último período. O que significa isso? Ele acredita que a previsão de consumo para o mês que vem, por exemplo, é idêntica ao consumo que ocorreu no mês passado. Então, se eu consumir 50 caixas no mês passado, qual é a minha previsão para o próximo mês? 50 caixas. É uma previsão correta? O que me garante que eu vou ter o mesmo consumo no mês que vem que eu tive no mês passado? Né, no mês que está se iniciando, com o mês que acabou de passar. De repente, eu tenho uma alteração na demanda, clientes compram numa quantidade maior ou numa quantidade menor, e não necessariamente eu terei o mesmo consumo. Tem alguma fundamentação matemática esse método? Nenhuma. Mas foi o primeiro método que a administração, de forma geral, criou para ser um método chamado de quantitativo na previsão de estoques. Bom, os autores de livros de administração, percebendo que era um método falho, criaram um segundo método, né, tentando corrigir os erros do primeiro. E aí criaram o método da média móvel aritmética. O que é o método da média móvel aritmética? Eu pego todos os valores de consumo dos períodos passados, somo e divido pelo número de períodos. Essa é a previsão para o mês que vem. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós temos as seguintes informações. Janeiro, fevereiro e março. Janeiro eu consumi 5 itens, fevereiro 10, março 15. Se fosse uma questão de raciocínio lógico, qual seria a previsão para abril? 5, 10, 15, 20, concorda? Existe aqui uma tendência de crescimento. Se nós utilizarmos esse método da média móvel aritmética, eu vou ocasionar uma outra falha na interpretação. Porque está nítido para a gente que existe uma tendência de aumento de consumo de determinado item. Só que se eu fizer pelo método da média móvel aritmética, eu vou somar esses 3 itens e dividir por 3. Que vai dar quanto? 5 mais 10, 15, mais 15, 30, dividido por 3, 10. Ué, se fosse raciocínio lógico, a minha previsão seria 20. Pelo método da média móvel aritmética, minha previsão caiu para 10. Então, por que esse método também é falho? Porque se eu tiver uma tendência, uma tendência crescente de consumo, ao utilizar esse método, eu quebro a tendência de crescimento. E o inverso também é verdadeiro. Se eu tivesse, por exemplo, uma tendência de queda, então assim, 15 em janeiro, 10 em fevereiro e 5 em março, somando novamente, a média daria quanto? 10. Sendo que na realidade eu tenho uma tendência à queda. Então, em qual é a única ocasião que esse método, na prática, funciona? Quando eu não tenho tendências de crescimento ou de queda. Quando eu tenho picos e vales constantes, mas picos e vales mês a mês. Aí sim eu consigo fazer uma média. Mas mesmo assim essa média não é fidedigna, como provavelmente a realidade que ocorrerá no período seguinte. O administrador percebeu isso e, criando novos conceitos, novas teorias em administração de materiais, eles inventaram um terceiro método, chamado método da média móvel ponderada. O que significa método da média móvel ponderada? Se atribui pesos maiores ou menores para os períodos passados. Bom, até por uma lógica, eu vou atribuir pesos maiores, isso é, maior importância, para os períodos mais antigos ou para os períodos mais recentes? Mais recentes, porque concorda que a tendência de futuro é que o passado recente continue? Então eu atribuo pesos maiores para os períodos mais recentes, pesos menores para os períodos mais antigos.
Só que existem 3 regrinhas para atribuir esses pesos. Primeira regra do método da média ponderada. O período mais recente, obrigatoriamente, ele vai ter um peso que vai variar de 40% a 60%. O período mais antigo, obrigatoriamente, tem um percentual fixo, que é de quanto? 5%. E o período intermediário é para se chegar em 100%. Qual é o fator que vai determinar se eu atribuo 40% ou 60%, ou 45% ou 50%? A sensibilidade do administrador. Então, concorda que é um método que, embora quantitativo, tem características de qualitativo? Porque entra a sensibilidade. Então, se ele acreditar que o período que vem vai mais ou menos se repetir, bem parecido com o período passado, ele coloca lá 50%. Se ele acreditar numa possibilidade de decréscimo, 40% até 49,99%. Se ele acreditar numa possibilidade de aumento de consumo, de 50,01% até os 60%. Então, assim, é um método que mistura quantitativo com qualitativo. Em provas de concurso, fundamentalmente nas provas do CESP, pelo menos assim, eu nunca consegui identificar alguma questão que fosse necessário você fazer o cálculo. Porque concorda que para fazer o cálculo o enunciado tem que determinar qual é o percentual do período mais recente que você vai utilizar? Então, geralmente as questões, e nós vamos ver isso nos exercícios que testaremos hoje, geralmente perguntam de forma teórica. Por exemplo, no método da média móvel ponderada, os períodos mais recentes têm pesos menores. Certo ou errado? Errado. Tem pesos maiores. Então, é dessa forma que se pergunta. Então, no método da média móvel ponderada, o peso atribuído aos períodos mais recentes varia de 30% a 70%. Errado, de 40% a 60%. Então, geralmente, as perguntas ocorrem em teoria, não na parte prática. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza. Conta de média móvel aritmética, essa aparece. Mas são contas simples. Você soma e divide pelo número de períodos. Qual é o cuidado que você tem que ter nas provas do CESP? Pode ser que o CESP não coloque apenas 3 meses, coloque o ano inteiro de informações, mês a mês. E aí, na pressa da leitura do enunciado, você já pega os 12 meses, soma e divide por 12. Sendo que pode ser que o enunciado esteja escrito assim, levando em consideração 3 períodos, 4 períodos. Então, você vai pegar o ano inteiro quando ele pede para levar em consideração 3 ou 4 períodos? Quais períodos você pega?